vamos falar hoje sobre a ação e vamos falar hoje sobre as condições da ação. Olha só, terça, quarta e quinta nós tivemos aula sobre, está cortando minha cabeça aqui, terça, quarta e quinta nós tivemos aula sobre jurisdição, né? O que é a jurisdição, né? Iuris, direito, dição vem da palavra dictio, que significa dizer. Então, jurisdição é quem diz o direito. Quem diz o direito? Quem diz o direito é o Estado juiz. O Estado juiz diz o direito, né? Jurisdição. Falamos de 7 princípios externos que valem para qualquer processo civil, processo penal, processo trabalhista e processo tributário. Falamos na aula de terça. E falamos de princípios, outros princípios não externos, não gerais, mas princípios internos, né? Também princípios processuais, né? Então falamos de mais 7 princípios, né? Aliás, 7 na primeira aula, 6 na segunda aula, de quarta-feira. E ontem falamos do que é jurisdição, né? Falamos do que é jurisdição contenciosa, quando tem uma contenção, quando tem um litígio, uma luta, uma litigância judicial. Jurisdição voluntária, contenciosa, né? Jurisdição. O Estado juiz diz o direito dentro de uma ação contenciosa. Quando é o contencioso? O contencioso é quando há o litígio, quando há a luta, quando há a litigância. Jurisdição contenciosa. E falamos do conceito de jurisdição voluntária, né? Porque existem certos interesses, né? E estes interesses estão ligados a questões particulares, privadas, que não interessam ao público, mas devem passar pelo crivo do judiciário, devem ser homologadas. Que decisões são essas? Que interesses são esses, né? Olha só, quando eu falo de interesses, lembramos que a palavra inter, né, ela tem, né, do ponto de vista etimológico, da etimologia, né, ela vem do grego, né, inter, entre. Esses, a palavra esse significa seres. O que está entre os seres? O que é o interesse? Dentro de um divórcio, eu não quero mais conviver com o meu cônjuge, não quero mais conviver com ela. E o que está interesse entre nós? Nada, eu não quero mais conviver com ela, mas existe um patrimônio que será escriturado. Pode ser que haja filhos, pode ser que haja bens a serem divididos neste matrimônio. Então, se há uma divisão onde não há um consenso, o divórcio é contencioso, jurisdição contenciosa. Mas se eu entro em um acordo com ela, ela fala, não, vamos nos separar amigavelmente, você vive sua vida, eu vivo a minha, vamos até ser amigos, né? Difícil, né? Mas pode ser que aconteça isso na jurisdição voluntária, é quase impossível isso, né? Então o que acontece? Jurisdição voluntária. Então eu faço um acordo, nós fazemos um acordo e nós divorciamos amigavelmente, jurisdição voluntária. Vai para o juiz só para homologação da sentença, dizer que estamos divorciados. Então esse é o resumo do que nós falamos em 3 aulas, né? 7 princípios internos, 7 princípios externos, 7 princípios internos, e ontem jurisdição voluntária contenciosa, mais princípios da jurisdição, né? E aí hoje eu vou disponibilizar, amanhã eu vou disponibilizar os links desses vídeos anteriores, 3 vídeos, né? Aula de hoje, tema da aula de hoje, quem quiser anotar, tema da aula de hoje, nós vamos falar, nós vamos falar de ação, vamos dar um conceito geral do que é uma ação processual. Lembrando que aqui em Teoria Geral do Processo 1, não é o início de tudo, é a compreensão inicial do que é o processo, né? Nós estamos aqui pegando, né, eu costumo dizer que se direito processual fosse um jardim, né? Fosse um gramado, fosse um jardim, né? Se direito processual tivesse dentro de um jardim, nós estaríamos abaixo da grama. Como assim, professor? Abaixo da grama, direito processual, teoria geral do processo. Teoria geral do processo é a raiz, né, das plantas. Tá na terra, tá junto com as minhocas, com humus, com adubo, né? Nós estamos nessa parte, né? Então aqui eu estou tratando conceitos iniciais que vocês irão utilizar mais à frente em processo civil, processo penal, processo trabalhista, processo tributário. Então vocês utilizarão
né, no processo civil, no processo penal, no processo do júri, todos os conceitos que nós trabalhamos aqui. E eu provei isso nas aulas anteriores, quando eu falei, por exemplo, do princípio do duplo grau de jurisdição, né? Lembrando também que princípios, segundo o professor Miguel Reale, são verdades fundantes. Como assim, professor, verdades fundantes? Vocês não perguntam, eu me pergunto e eu me respondo, né? Verdades fundantes, segundo Miguel Reale, verdades fundantes são verdades, né? São questões de usos e costumes verdadeiras dentro da nossa sociedade, já vou dar um exemplo, né? Que trazem um fundamento que formará a lei. Qual a lei? Primeira, Constituição, depois leis ordinárias, leis especiais, Código Civil, Código Penal, legislação especial civil, legislação especial penal e assim por diante, né? Teremos legislações especiais, mas tudo isso baseado em verdades fundantes, verdades, né, que formam os princípios. E como a própria palavra diz, né, o princípio é o início de tudo. Então o início para nós entendermos o processo civil está nos princípios. Falamos de princípios em 3 aulas. Hoje, para fechar, né, isto, nós vamos falar da ação. O que é a ação? O que é o processo? Né? Processo, né? Eu fiquei de dar um exemplo, né? Qual era o exemplo que eu tinha que dar? De um direito natural. Eu já dei esse exemplo, eu vou dar de novo, né? Eu conheço uma mulher gestante, esse é o exemplo. Eu conheço uma mulher gestante, eu acompanho a gestação dela, eu verifico a gestação, eu a conheço, e no dia do parto eu vou e acompanho o parto. Olha que interessante, eu acompanho o parto. E eu vejo a criança saindo de dentro do ventre desta mulher. Eu vejo com os meus próprios olhos, eu filmo, a filmagem, todo mundo sabe que é dela, saiu de dentro dela. Aí a pergunta que não quer calar: de quem é o filho? Óbvio, claro, sem sombra de dúvida, sem contestação, é uma verdade fundante, uma verdade de base, que dali, daquele ventre que saiu o filho, né? Saiu dela, o filho é dela. Só isso e mais nada. Daí eu posso fazer uma lei, se eu quiser. Mas não precisa, é um direito natural. Mas eu posso positivar, posso colocar, posso fazer uma lei, né? Existem diversas leis referentes a essa questão, né? De direito nascituro, e aí são outras leis que decorrem desse fato que eu acabei de falar. Mas a verdade fundante, o princípio está no nascimento. Eu poderia dar outros exemplos, né? Mas é só um exemplozinho, bem simplesinho, né? Por conta de um princípio natural que dele decorrem as leis. Bom, vamos entrar em ação então, doutores, vamos começar a aula de hoje. Então nós vamos falar hoje sobre ação, vou dar um conceito de ação, explicar, né, o que é ação, e nós vamos falar também sobre as 3 condições da ação. Quem vai fazer concurso, quem vai fazer exame de ordem, quem vai atuar na área civil, na área penal, na área trabalhista, na área tributária, qualquer área, o juiz tem que saber as condições da ação, o delegado tem que saber as condições da ação, o advogado tem que saber as condições da ação, o defensor público tem que saber as condições da ação, porque se não houver uma das 3 condições da ação, quais são elas? Legitimidade, possibilidade e interesse. Vou explicar todas elas. Se não houver uma ou 2 condições da ação, eu tenho direito de peticionar? Sempre eu vou peticionar, sempre eu posso peticionar, eu tenho direito de peticionar, mas a procedibilidade, o proceder, o continuar, existir um processo, existir uma ação, esse processo é um conjunto de atos que me levará a uma sentença, a jurisdição final, o juiz dizendo o direito, o juiz dirá o direito em sentença, depois de visto e observado o conjunto de atos processuais, se e somente só se houver as condições da ação presentes na ação, e é antes da ação. Aí eu volto naquele conceito lá do jardim. Professor, então por isso que teoria geral do processo é o início, é o que está, a verdade fundante, a grama, a raiz da grama, está abaixo de tudo? Sim, está abaixo de tudo.
né? Abaixo entre aspas, vocês compreenderam, né? É a base, é o que fundamenta todo o processo civil, processo penal, processo trabalhista. A base é aqui, na teoria geral do processo 1, teoria geral do processo 2, que é dada em 2 semestres, né? Que é muito assunto, que nós vamos ver muitos conceitos para entender lá na frente o processo civil, processo penal, processo trabalhista e até fundamentar processos, recursos, petições, etc, né? Como nós já falamos lá nos princípios, né? Vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender, o que é uma ação? O que é um processo? Né? Uma ação ou um processo, né? Ele é formado por atos, né? O processo ele é formado por diversos atos. Lembra que eu falei que para nós compreendermos um processo, né? Se fosse aqui um curso de mecânica, como que nós faríamos, né? Qual é o primeiro estudo que eu faria no curso de mecânica? Acredito eu que um curso de mecânica, né, a primeira coisa que se aprende é a utilização das ferramentas, né? Para que serve tal chave sextavada, chave de boca, chave de grifo, chaves em cruz, né? E que mais? Macaco, suspensão, trabalhar a suspensão do carro, trabalhar o motor do carro, como que abre. Bom, primeira coisa, as ferramentas, né, para desmontar o motor. E antes de desmontar o motor e montar o motor, né, ou mexer com a parte elétrica, ou suspensão, ou qualquer outra parte do carro, aí eu vou conhecer as peças do automóvel, né? Então, olha só, ferramentas, conhecer, dar nomes, né, nomes às peças para poder compreender e trabalhar. Vamos sair da mecânica? Vamos para a medicina? Na medicina, como seria na medicina, né? Eu vou conhecer os equipamentos que eu vou trabalhar, né? Às vezes o aluno do direito reclama que tem que comprar um notebook, que tem que ter um bom celular, né? Mas isso é um instrumento de trabalho, né? Instrumento de trabalho. O aluno às vezes pode até reclamar, né? Porque não é barato, mas por outro lado não consegue se exercer as profissões jurídicas, assim, de maneira geral, se não tiver um notebook, né? Tem que ter um bom computador, com uma boa tela, uma boa resolução, fica mais agradável o trabalho. O que mais? Com pelo menos, né, um número de processadores rápido, suficiente, memória, espaço, vocês entenderam, uma boa internet, né? Porque isso é uma ferramenta do jurista. Olha só, Deus da mecânica, da medicina, e agora falando da medicina, né? E agora voltando para a jurídica. Então, na área jurídica, agora olha o paralelo que eu estou traçando. Eu conheço os princípios e conheço os conceitos do processo. Eu conheço os conceitos do processo através do TGP 1 e 2, Teoria Geral do Processo 1 e 2. É para isso que existe uma matéria, para nós conhecermos os conceitos que vão me possibilitar a entender o processo lá na frente. Não é agora. Agora eu vou entender para na frente, quando entrarmos no processo mesmo, quando vocês forem para a prática, não vai ter qualquer dúvida, não vai ter qualquer dificuldade. Por quê? Por conta destes conceitos que antecedem as outras matérias, né? Então vamos lá. Então, olha só, essa questão da ação do processo, a primeira coisa que eu tenho que entender, né? Eu tenho que entender que o monopólio, quem monopoliza, quem domina, quem tem o poder, nós vimos isso nos princípios lá atrás, né? Quando nós falamos de investidura do poder estatal, o juiz é investido do poder do Estado, né? O juiz, assim como o escrevente, assim como o policial, as autoridades públicas, defensoria pública, ministério público, então eles são investidos do poder estatal, do Estado, representando o Estado, mas especificamente o juiz investido do poder do Estado, para quê? Para dizer o direito. Juris, iuris, dição, dedictio, né? Dizer o direito. Jurisdição é o Estado juiz dizendo o direito. Para quem o Estado juiz deverá dizer o direito? Para o jurisdicionando, para o tutelado, para o protegido, que assim requerer. Quem tem direito a fazer uma petição para o Estado juiz? Todas as pessoas, todos os cidadãos. Não é cidadãos, cidadãos são grandes cidades, cidadãos, né, e cidadãs são detentores de direitos e deveres e poderão fazer um pedido para o Estado juiz. Professor, mas eu posso pedir direto para o juiz? Pode, mas eu não tenho ius postulante, então eu não posso.
Não, não pode, porque existem as regras, né, que requer um técnico capacitado para fazer esse pedido. No caso, advogado, né? E professor, mas aí eu estou sendo cerceado no meu direito porque eu não tenho como pagar advogado. Quem não tem como pagar, a defensoria pública. É constitucional, então não tem por que alegar esse motivo. Então, através de um técnico, é feita uma petição para o Estado juiz. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito civil, de uma quem mora em comarca aí, né? De uma das comarcas da cidade tal, do estado tal, para quem está na comarca. Aqui para o Distrito Federal não tem comarca, aqui é região administrativa. Então, de uma das regiões administrativas, ou mais especificamente, aqui próximo da região da faculdade, ou, excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, da região administrativa de Planaltina, do Distrito Federal. Ponto. Está endereçado para o Estado juiz. Eu qualifico. Eu, fulano de tal, venho requerer o meu divórcio em face de contra jurisdição voluntária. Faço pedido para o juiz, qualifico jurisdição voluntária, né? Dou o título lá para a ação, e aí vem a causa de pedir. Professor, mas agora o pedido? Não, causa de pedir não é o pedido. Causa de pedir é os motivos que me levarão ao pedido lá no final da petição. Vocês compreenderam? Quem tem direito a fazer isso? Qualquer pessoa. Não estou entendendo então. Então qualquer pessoa pode pedir, né? Mas eu peço através de um representante, advogado ou defensoria pública. Bom, beleza, tranquilo. Mas aí, o que acontece? Olha só, pessoal. Ao fazer a petição, o primeiro ato é peticionar, é pedir. Primeiro ato. Se tudo der certo, as condições da ação estiverem perfeitas, o segundo ato, qual que é o segundo ato? Haverá uma busca para localizar o réu. Aliás, nem é esse o segundo ato. O segundo ato é, o juiz vai analisar a petição. Eu peticiono para o juiz analisa a petição e diz, olha, preencha as condições. Cite-se o réu. Primeiro ato, petição contra o juiz. Professor, contra o juiz, é correto falar isso? É correto falar isso, é contra o Estado juiz, para que ele receba, e ele recebendo, ele manda citar, citando, a outra parte contesta. 4 atos, parece que é 2, mas é 4. Petição, juiz recebe, cita, contesta. Depois da contestação, réplica, tréplica, se tiver laudos, junta laudos. Se tiver uma audiência de conciliação, olha só, 8, já são 8 atos ainda. Audiência de conciliação. Se houver uma nova audiência com o juiz, que é instrução e julgamento, 8, né? Se houver testemunhas, pode-se marcar uma audiência para testemunhas 9. O que mais a gente podia incluir aí? Então tem vários atos processuais, não é 1, nem 2, nem 3. Até finalizar tudo. E aí, a partir disto, né, de todos esses atos, o juiz analisará todos esses atos para dar resposta ao jurisdicionando ou aos jurisdicionando, autor e réu, um contra o outro. Então, o que é o processo? Qual é a definição de processo? Processo é o conjunto de atos que me levará a uma sentença. Ponto final. Só isso. Falei tudo isso para explicar isso, né? Que o processo é o conjunto de atos que me levará a uma sentença. Ponto, só isso. Tranquilo? Olha só, mas como eu falei da base do processo, da grama, né? Da raiz, né? Do início, quando eu faço uma petição, excelentíssimo senhor, Estado, juiz, tal. Eu faço uma petição e o juiz recebe essa petição ou não. Direito de pedir eu tenho. Agora, se vai virar um processo é outra história. Estão compreendendo? Estão acompanhando? Direito de pedir, eu tenho direito de pedir, mas se vai virar um pedido, é outra história. Então vamos lá, as 3 condições da ação. Eu faço o pedido para o Estado juiz. Faço o pedido para o Estado juiz, né? E aí, só que, olha só, todo domingo eu vou na padaria, compro um pãozinho de manhã, né? Tomo um cafezinho às vezes, tal, né? E faço um joguinho, uma fezinha. Quem que já fez isso? Eu não faço, né? É um exemplo, pessoal. Mas eu já fiz, né? Qual o exemplo que eu estou dando aqui? O jogo do bicho. Sabe aquele cara que fica sentado ali na padaria, batendo um papo e tal? Pois é. Uma plaquinha, né? Quem que saiu, quem que não saiu e tal. E eu jogo e ganho.
Só que eu jogo e ganho e não vou buscar o prêmio, não vou resgatar o prêmio, né? Não resgato o meu prêmio. E aí eu chego lá 8 horas da... Não, no outro dia, eu chego no outro dia e falo assim, eu ganhei e tal, e aí, vou pegar aqui o bilhete, não deu para me vir ontem, né? Ele fala, não, era ontem, você não veio ontem, você não vai receber mais. O dia era ontem, saiu o resultado, tem que vir receber. Deu 6 horas, fecha a banca, você não vai receber mais. Pessoal, jogo do bicho é ilícito, não é ilícito? É ilegal o jogo, não chega a ser um crime, é uma contravenção. Qual a diferença de crime para contravenção? Os crimes estão no Código Penal, né? E na legislação especial. E a contravenção é também uma legislação especial, né? Infraordinária, né? Para crimes de menor potencial ofensivo, que na verdade não é crime, né? É considerado uma infração de menor potencial ofensivo, né? Que não dá nem cadeia, mas dá umas consequências, mas cadeia não, né? Para esse tipo de infração, como o jogo do bicho. Aí eu fico revoltado, meu prêmio não saiu, e aí vamos lá. Pergunta, né? Se cair essa questão numa avaliação, né, de jogo do bicho, a pergunta for: eu tenho direito a pedir para o Estado juiz? E a resposta é sim, sempre eu posso pedir. Agora, eu faço o pedido, e se esse pedido atender às condições da ação, ele continua, procedibilidade da ação, conjunto de atos que me levará a uma sentença, né? O juiz pode falar, não, preenche as condições da ação, vamos correr um processo, e no final eu digo se tem direito ou não, né? Dou a sentença. Estão compreendendo, acompanhando? Né? Agora vamos lá. Então eu faço o pedido para o Estado juiz. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito e tal, venho respeitosamente, através de meu advogado, né, dizer que fui prejudicado, né, fiz o jogo, segue o bilhete anexo, segue procuração, segue documentos, minha, da banca tal, e etc tal, e a banca não pagou, né? Então o juiz recebe esta petição inicial contra a banca do bicho, né, de minha autoria, e ele dá o seguinte despacho inicial, né? Verifico aqui, né? Que o autor é parte legítima para a propor ação. Legitimidade de parte, número 1. Tranquilo? Verifico que o autor tentou ir lá na banca convencer de receber, né? Ele tem interesse jurídico na ação, ele foi atrás e tal, mas a parte resistiu à pretensão do autor, pretensão resistida. Então, embora haja legitimidade de parte e interesse de agir, o pedido principal é impossível, não há possibilidade jurídica de atender esse pedido, pois o objeto da presente demanda é ilegal. É isso, o jogo do bicho, é ilegal. Vou dar outro exemplo. Comprei maconha e era cocô de cavalo. E aí, reclamo para a justiça? Não tem como, né? Comprei... professor, você usa aí? Não, professor, estou dando exemplo, né? Vocês entendem, né? Estou dando exemplo do que é ilegal, né? Vocês entenderam, né? Comprei droga e vou reclamar do traficante na justiça, né? É ilegal, não tem como. Então, este é um exemplo, né? O exemplo do jogo do bicho clássico que todos os doutrinadores falam. Então, pessoal, a primeira condição que o juiz vai analisar é sobre a possibilidade jurídica do pedido, né? Vou dar um terceiro exemplo. Num dia de domingo de manhã, aquele 011 me ligou me oferecendo um terreno para comprar com parcelas boas, maravilhosas e tal. Aí fiz um depósito, fiz 2, fiz 3, assinei contrato, etc e tal. Mas o terreno é em outro mundo. Como assim em outro mundo? Em outro mundo, né? Tá aí a SpaceX, né? Do Elon Musk, né? E aí me apareceu essa proposta de, né, comprar um terreno aí na Lua e comprar também, talvez, né, quem sabe aí mais para frente vai abrir em Marte, né, e vai ter uma povoação de Marte. Me convenceram, eu comprei. Pessoal, objeto ilícito isso, né? Aí eu caio num golpe e vou reclamar na justiça, né? Mas aí você não é vítima?
desse tipo de situação, é a mesma coisa que comprar máquina de fazer dinheiro, né? Com máquina de fazer dinheiro é ilegal. Se eu compro, eu estou agindo também ilegalmente. O jogo do bicho é ilegal. O uso de entorpecentes é ilegal. Então, tudo isso que é objeto ilícito cai na primeira condição da ação. Qual é a primeira condição da ação? Possibilidade jurídica do pedido. Anote aí, condições da ação. Número 1, possibilidade jurídica do pedido. O pedido tem que ser, o objeto do pedido tem que ser lícito, tem que ser possível fazer o pedido. Eu faço o pedido, o juiz verifica que é impossível, não preenche uma das condições da ação, não preenchendo uma das condições da ação, o juiz nega a procedibilidade. E ele diz o seguinte: embora a petição seja clara, compreensível, apta, né? Porém não preenche uma das 3 condições da ação. Pedido, possibilidade jurídica do pedido. Vou repetir: possibilidade jurídica do pedido. Objeto ilícito, portanto impossível, não há possibilidade jurídica do pedido, a ação ela vai ser indeferida já sem sequer citar o outro lado. O outro lado nem contesta, o juiz indefere e manda arquivar por conta de não preencher a primeira condição da ação. É isso, pessoal, possibilidade jurídica do pedido. Tranquilo? Fácil, né? Número 2, já falei, vou falar de novo, né? Legitimidade de parte. Quando que a parte é legítima e quando a parte não é legítima? Eu vou dar um exemplo, que eu acho um exemplo ruim, mas é um exemplo que ninguém esquece, né? Eu estou em casa e eu estou ouvindo a panela voando, né? Prato quebrando, o vizinho, né? Prato quebrando, panela voando, né? Seu isso, seu aquilo, aquela vagabunda. E é aquelas conversas que vocês sabem como é que acontece às vezes entre o casal, né? Vocês já viram isso? Condomínio, né? Condomínio, a gente vê cada coisa, né? Apartamento, quando tem isso também, né? Mas acho que condomínio, né? Seja qualquer condomínio, né? Eu tinha umas histórias para contar, mas não vou contar não, porque senão vai atrapalhar a aula, né? Eu vi cada briga em condomínio, né? Deixa pra lá. Mas aí eu tô ouvindo o vizinho brigar, o vizinho briga daqui, briga dali, a vizinha e tal, não sei o quê. Aí o que acontece? Eu falo, poxa, não tá certo, né? Não tá certo essa briga desse vizinho aí. Ah, não, você quer saber de um? Eu vou entrar com divórcio. Vocês estão entendendo qual é a conversa aqui? Eu vou entrar com divórcio. Não, eu vou ajudar meu vizinho. Não tô achando certo isso aí, não. Eu vou ajudar meu vizinho. Aí eu entro com o divórcio pedindo a separação do casal. Eu entro como autor, pedindo a separação do casal. O juiz analisa, fala, não tem condições. É possível o divórcio? Sim, possibilidade jurídica, está na lei do divórcio, Código Civil, tranquilo, é possível, é possível o divórcio. Interesse de agir, ele fala que foi lá, que conversou com o casal, conversou várias vezes, o casal falou que quer separar, né? O casal falou, mas não assinou nenhum documento, nem nada, eu pego e entro, como autor, querendo se separar, defender meu amigo, vou lá e vou defender ele. É um exemplo estranho, não é? Mas eu não sou parte legítima para propor ação. Ilegitimidade de parte. Agora eu vou dar um outro exemplo. Sai desse. Vou dar um outro exemplo. Vou dar um exemplo prático. Vou dar um exemplo prático que aconteceu na realidade. Eu só não posso falar o nome das partes. Um casal comprou um imóvel de outro casal. Estão acompanhando? Um casal comprou um imóvel de outro casal. Esquece o casal. Uma mulher comprou uma casa de outra mulher. Foi isso que aconteceu. Esta mulher, letra A, ela deu um carro de entrada na casa. Letra B, deu um carro e a diferença pagou em dinheiro. Pronto, e adquiriu o imóvel. A adquiriu o imóvel de B. Tranquilo? Estão acompanhando? Nesta compra e venda, a mulher que A falou para a mulher B, falou assim, olha, você tem que transferir o veículo para o seu nome e tal, assim como eu transferi a casa para o meu nome, né? Aí ela falou assim, não, mas eu estou aqui meio sem tempo, estou na correria, estou na pressa, né? Mas fica tranquila que eu vou passar. Não passou para o nome. Aí passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí esta que pegou o carro passa para o irmão que vende e compra carro. Esse irmão que vende e compra carro passa para uma agência.
1, 2, 3. Essa agência passa para uma quarta pessoa. E esse carro fica sem transferir durante um ano. Um ano fica sem transferir. Só que o carro não estava no nome nem da primeira. Então passou por 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. E a pessoa que tem o documento do carro no nome, uma sexta pessoa, que não tem nada a ver com essa história aqui, morreu. E aí, pessoal, como é que fica? Agora não transfere mais o carro, porque o dono do carro está morto. No papel, né? Entenderam? O dono do carro está no papel? Quem é dono do carro, que não é dono do carro, agora quer transferir o veículo e não consegue. Não consegue transferir. Vocês estão acompanhar o exemplo de parte legítima? Quem é a parte legítima em uma ação onde envolve um veículo que não foi transferido? A parte legítima é o que está no papel, no DUT, documento único de transferência, né? Que não existe mais aquele papel verdinho, papel moeda, não existe mais. Existe só as transferências eletrônicas atualmente, né? Mas então vamos lá, vamos recapitular. A ação é um conjunto de atos que me levará a uma sentença, e as condições iniciais da procedibilidade da ação são possibilidade, legitimidade e interesse de agir. Falamos de possibilidade, objeto lícito jurídico, objeto jurídico lícito, né, permitido em lei. Estamos falando da legitimidade. Então olha só, desse exemplo do veículo, por quê? Porque isso na prática acontece muito com essas questões de veículo. Não transfere, fica passando de mão em mão, depois vira um problema. Porque a parte legítima para requerer qualquer coisa no âmbito administrativo, como a transferência, pagar um documento, etc. Quem é a parte legítima? O dono do veículo no título. Ele é legítimo. Qualquer outra pessoa é parte ilegítima. Então não preenche, se houver uma ação, se houver um litígio, não preenche a legitimidade da parte, porque a parte se torna ilegítima. Vocês querem saber o resto da história? Foi parar na justiça com nulidade do contrato, nulidade processual, rescisão contratual. A pessoa queria o imóvel de volta sem devolver o carro. Olha só, né? Agiu, vamos dizer assim, de má fé. Disse na ação que estava pagando as prestações da casa, tinha prestações, mas não estava, era mentira. Disse que o carro tinha que ser resolvido, a questão do carro, né? Como já se viu, que ficou com prejuízo, etc. Tal. Chamaram uma testemunha, que era o irmão dela, que ficou com o carro, que passou por um terceiro, que passou por um quarto. Esse irmão se apresentou como prejudicado, que pegou o carro da irmã e que pegou o carro para ele e que passou por um terceiro, e que este quarto está reivindicando pagamento, documento, etc. Tal. O que a juíza verificou nessa situação toda aí? Que nem ela era dona do carro, porque passou por irmão, nem o irmão era dono do carro, passou por um quarto. E ali a juíza estava perdendo tempo, ouvindo pessoas que são partes ilegítimas para pedir um ressarcimento. Como assim, professor? Mas não houve um prejuízo aí? Culpa dela, culpa exclusiva dela, que quando pegou o veículo não fez a transferência no tempo hábil combinado. Isso demorou anos anos não, eu vou, salvo engano, 8 meses para resolver a questão. Acho que a data foi essa, 8 meses, 8 ou 9, né? E aí houve um bloqueio no carro e o cara morreu, e aí não transfere mais o carro, virou esse problema. Vai resolver? Acredito que sim, mas falei isso só para dar um exemplo de ilegitimidade de parte. Eu lembrei disso porque eu vi isso esses dias em um processo aí, né? Que tem pouco tempo que eu vi isso, né? Foi um ganho de causa, na verdade, para o meu cliente. Foi um ganho de causa, né? Nós ganhamos, nós provamos que a parte era ilegítima e eles perderam tudo que eles pediram. Perderam tudo que eles pediram, o que eles não pediram, eles perderam também e não tem o que fazer. Se recorrer, vai perder de novo, porque está mais do que provado que a parte é ilegítima, que não preenche as condições da ação e que não tem os direitos pleiteados, né? Então é isso, né? Então, pessoal, possibilidade jurídica do pedido, número 1, condição número 1, né? O pedido tem que ser lícito, o objeto tem que ser lícito. Número 2, a parte tem que ser legítima para propor a demanda. E número 3, interesse de agir. Deixei para o final interesse de agir, porque é no interesse de agir que muitos advogados erram. Muitos. E aí
dar arquivamento do processo por bobeira. Vamos dar um exemplo? Vou dar um exemplo de INSS em homenagem ao sargento da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, né, que está aqui assistindo a nossa aula aqui presencial, né, um amigo que veio aqui acompanhando, está aqui na minha frente, né? E aí eu sei que ele gosta dessas questões previdenciárias, então o interesse de agir eu deixei para falar agora, é que eu sei que ele gosta de direito previdenciário, né? Ele dá consulta, dá consultoria, faz vídeos, né? Manja da área. Então olha só, então o juiz, ao fazer a análise da petição, o que ele faz? Ele verifica a possibilidade, a legitimidade e o interesse de agir, não é? E aí, olha só, a pessoa vai no INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, e chega lá no INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. O INSS é uma grande seguradora, um grande órgão de seguros no Brasil, no país, administrado pelo Estado. É uma estatal, é uma autarquia estatal federal. Tranquilo? Só para explicar o que é o INSS. Uma seguradora, uma lei e tal. Aí o que acontece? O cliente, ele vai lá no INSS, ele não vai no INSS, não vai. Ele conversa com um amigo, conversa com outro, ele fala assim: não, você tem direito, entra na justiça, você tem direito, pede danos, você tem direito a danos, porque você vai entrar, vai demorar, não vai sair, você não vai receber, entra e se aposenta, mas vai pela justiça que é melhor. Pede ressarcimento, pede juros, correção, pede tudo, né, etc e tal. Então, o cara vai, contrata o advogado, né, e o advogado afoito fala: realmente, né, você tem direito, realmente, vamos entrar contra o Instituto Nacional de Seguridade Social no Fórum Federal, causas federais. Falamos isso nas aulas anteriores, quando eu falei da divisão da jurisdição, né? Falei do princípio da unicidade. Lembram do princípio da unicidade? Lembram? Eu dei o exemplo que o juiz, né? Nós falamos de unicidade e falamos de especialidade. Por que o juiz é especialista? Para facilitar, para agilizar, para uma melhor compreensão da matéria. O juiz pode ser de direito civil, de direito penal, de direito trabalhista, de direito federal. Pode haver até uma especialização dentro da especialização. Como assim, professor? No penal, por exemplo, eu tenho um juiz de direito penal e posso ter um juiz especializado em tribunal do júri. Posso ter um juiz especializado em execuções penais. É uma divisão dentro da divisão, é uma especialização dentro da especialização. E posso ter, como tem aqui em Brasília, e como tem em São Paulo e como tem no Rio de Janeiro. Em São Paulo tem duas especializações, vou falar depois. Tem o penal em São Paulo, tem a vara de entorpecentes especializadas em São Paulo e ainda tem a DIPO, né? Quem sabe o que é DIPO? Delegacia de Investigação Policial, que funciona de madrugada. Aí em São Paulo tem a DIPO lá, né? Tem essa ramificação, né? Então, especialização dentro da especialização. Aí, por que eu estou dizendo isso, né? Porque dentro do interesse de agir, vamos lá agora, interesse de agir, né? Olha só, então, o meu cliente chega, conta uma história, né? Diz que é parte legítima, diz que tem direito a receber o seguro, direito a receber o benefício do INSS, né? Então, possibilidade jurídica do pedido. O juiz analisa, ok, tranquilo, o objeto é lícito, está amparado em lei. Legitimidade de parte. Eu verifico pelas contribuições do INSS ou nas guias de previdência ou na própria carteira de trabalho que ele tem a qualidade de segurado e ele preenche os requisitos para poder se aposentar. Estou falando de aposentadoria, estou dando esse exemplo de aposentadoria, né? E agora vamos ao terceira condição da ação. Aí o juiz vai analisar se ele foi no Instituto Nacional de Seguridade Social pessoalmente. Olha só, pessoal, ele não foi, ele foi primeiro no advogado para entrar contra o INSS, exigindo o quê? Exigindo uma aposentadoria. Ele não foi no INSS. Se ele tivesse ido no INSS, aí ele entra com a ação, junto com o advogado entra com a ação. E o juiz está analisando aqui o pedido. Direito de pedir ele tem? Sempre tem direito de pedir.
direito de procedibilidade da ação, do proceder, do continuar, de formar a relação juiz, autor e réu. Isso depende das condições da ação. O pedido é possível, o pedido é legítimo, mas esse terceiro que eu deixei por último, que acontece muito no INSS, significa dizer que ele não foi na agência. A agência não negou o pedido dele, não negou, não falou não para ele, não falou não, você não tem direito, não. Se ele tivesse ido, se ele tivesse pedido, né, ele teria sido atendido. Aí o juiz fala, não atende o interesse de agir. Isto é interesse de agir. Eu vou mudar o exemplo já para vocês compreenderem melhor, né? Não tem interesse de agir, né? Vamos supor que isso passasse desapercebido pelo juiz. O juiz recebe e manda intimar o réu. Aí o procurador vai falar, não, excelência, data máxima vênia, com devido respeito, consentimento às partes, adota a alegação de argumentação do autor em relação aos pedidos, a parte é legítima, o pedido é possível, mas não houve interesse de agir. Ele não agiu no seu interesse, requerendo diretamente para a autarquia do INSS o pedido, ele não agiu assim. Ele foi direto para a justiça, quer juros, quer danos, quer isso, quer aquilo, não tem direito a nada disso. A aposentadoria, se ele vier aqui, a gente consegue, mas a ação carece de interesse de agir, não preenche essa terceira condição condição para a procedibilidade de ação, portanto merece ser indeferida, negada. Se vier aqui, a gente dá a aposentadoria para ele. Aí o juiz nega, indefere, manda arquivar, manda resolver. Se chegar lá, der entrada lá, aí ficar demorando 1, 2, 3 meses, aí existem as regrinhas que diz que o prazo é abusivo, que a questão não foi resolvida no âmbito administrativo, que o INSS não deu conta por falta de funcionário, aí é outra história. Aí houve o interesse de agir, ele deu entrada, passou 30 dias, ele não quer esperar mais e entra na justiça. Beleza. Professor, mas o prazo é 30 dias? Eu não sei qual que é o prazo que eles estão aceitando aí. 45 a 90, obrigado, doutor. 45 a 90, tá vendo aí? Né? Trouxemos especialistas aí que entende, né? Eu já atuei nessa área previdenciária quando eu me formei há 20 anos atrás, né? Mas eu parei, né? Mas eu lembro que essa questão do interesse de agir sempre pegava, né? A gente entrava afoito, né, para ganhar a causa, aí o juizinho defiro por falta de interesse de agir. Primeiro tem que ver a agência. Aí a agência concedia, agilizava. Agora 45 a 90, né? 45 a 90. Olha o que acontece. Eu entro lá na agência, passou 45 dias, aí eu faço um reforço lá na agência, 90 dias, nada, 91, 92, aí é a hora, pau. Possibilidade, legitimidade, interesse de agir. Eu pedi, deu prazo, passou o prazo, ficou abusivo, agora é judicial. Aí o juiz aceita, porque houve interesse de agir. Vamos dar um exemplo de interesse de agir para fechar? A mudança é o seguinte: eu tenho uma promissória na mão, um cheque, promissória, cheque, contrato. Só que antes de entrar na justiça, eu não cobro a pessoa. Eu não ligo, ô fulano, venceu aqui, ó, você esqueceu de mim, né? Me bota aí no seu cantinho aí, nas suas anotações, na sua agenda, faz um Pix para mim. Se não der para pagar tudo, vamos fazer um acordo aí. Eu não tomo essa atitude, né? Venceu dia 9, hoje dia 10 está na justiça. Aí mesma coisa, doutores, mesma coisa, né? Aí a pessoa que deve, olha só, ela fala assim, não, mas eu queria pagar. Fala para o juiz, eu queria pagar, né? Esse negócio de juros, correção, multa, eu não vou pagar nada disso aí não. Você sabe por que eu não paguei? Porque nós fizemos um negócio tem muito tempo, não é? E eu perdi o contato dele nessa última parcela, nesse pagamento. Eu perdi, roubaram o meu celular no carnaval. Roubaram meu celular no carnaval. Não tenho condições de pagar, né? Quer dizer, não é que eu não quis pagar, é que eu tinha condições. O dinheiro inclusive está separado, mas eu não vou pagar nada disso aí, ó, juros, honorários advocatícios, custos, nada disso, não. Porque eu queria pagar, mas por conta de uma eventualidade aqui, não deu certo. Ele não me procurou, ele não me cobrou, e entrou direto no judiciário. Eram 10 parcelas, paguei 7, faltou 3, agora vem, não vou pagar.
Aí o juiz analisa, mas o juiz recebe. Ele falou, opa, peraí, não, eu quero ouvir do outro lado, né? Vamos ver a história, vamos ver se confirma. Aí o outro lado, não, porque eu tentei ligar, o telefone não atendia e tal, mandei carta, mas não prova, não tem cobrança por carta, não tem mensagem, é mentira, não cobrou. Acontece, é possível. Aí o juiz nega o proceder da ação por falta do preenchimento dessa terceira condição da ação. É isso. Alguma dúvida? Alisson, Brenda, Ediedla, Guilherme, Márcia, Mário, deixa eu ver quem mais aqui, Tiago. Alguma dúvida? Pessoal, falamos hoje o que é ação. Ação é um conjunto de atos que me levará a uma sentença. Estes atos, nós vamos falar de todos eles, tá? Na sequência aí de teoria geral de processo. Vamos falar de cada ato. Vamos dar nome aos bois, dar o exemplo, explicar quando acontece, como acontece, por que acontece, até chegar na sentença, né? Vamos falar do recurso, já falamos um pouquinho de recurso, né? Vocês vão ter uma noção geral, teoria geral do processo. Em teoria nós vamos aprender tudo de teoria geral do processo. Não tem como não saber o que é um processo. Não tem como entender o processo. Por quê? Porque na hora de desmontar um carro, vocês vão saber qual é a ferramenta, qual a parte. Na hora de, se for na medicina, né? Vamos sair da mecânica. Se for na medicina, nós vamos aprender os equipamentos, a utilização, os órgãos do corpo humano. Não é assim que a medicina age, estuda? E no direito? Todos esses conceitos para nós operarmos lá na frente o processo civil, trabalhista, penal, tributário, previdenciário, processo previdenciário, tranquilo? Então nós vamos trabalhar todas essas questões. Então olha só, as perguntas são: direito de petição aos cidadãos. A resposta é sempre tem direito. Sim, sempre tem direito. Todos os cidadãos têm direito a pedir para o Estado juiz. Agora, o proceder, a procedibilidade, a resposta é: se vai formar a relação jurídica processual juiz, autor e réu, depende do preenchimento das 3 condições da ação. Tem que preencher as 3. Se faltar uma, indefiro. Faltou uma, nego. Faltou uma, não vai virar ação. Faltou uma, arquiva, encerra e acabou. Pedir eu posso. Agora, se vai continuar, depende de preencher as condições da ação. É isso. Possibilidade jurídica do pedido, condições da ação. Legitimidade, interesse de agir. Dei 3 exemplos aí muito tranquilos de compreender, de se compreender, né? O próximo assunto, doutores, o próximo assunto que nós não vamos tratar hoje, porque não dá tempo, vai ser sobre a classificação das ações, né? Provavelmente para classificações nós vamos ter 2 aulas para isso ou uma, né? Que nós vamos classificar. Isso é muito importante. Provavelmente vai ser na primeira aula do segundo módulo. Nós vamos classificar as ações, né? Em conhecimento, execução, cautelares e monitórias. Eu vou falar da diferença de cautelar para liminar e vou explicar bem o que é monitória, porque o pessoal se confunde, porque a monitória é uma mescla de conhecimento com execução, né? É os tópicos que a gente vai tratar na próxima aula. E por hoje ficamos aqui, né? Nas condições da ação, que são 3, né? Conceito de processo, conjunto de atos que me levarão à sentença. Qual o primeiro ato dentro de um processo? O pedido para o Estado juiz. Jurisdição contenciosa ou voluntária? Tanto faz, contenciosa ou voluntária. Eu peço para o juiz e o juiz vai analisar as condições da ação. Quais são as condições? 3. Aí dei 3 exemplos aí que ninguém esquece: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte e esse último, interesse de agir. Esse último, que é o mais difícil, ficou claro com exemplo. Ficou bem tranquilo compreender esse último, né? Quando eu não tenho interesse de agir, olha só para fechar aqui, né? Quem já estuda aí processo, petição, verifica nas ações de cobrança, sempre tem esse textozinho. É um parágrafo que o advogado coloca ou o defensor coloca. Sempre tem. Assim, então, vírgula,
excelentíssimo senhor doutor juiz de direito civil, venho requerer, não é? Face as diversas cobranças intentadas contra o requerido, contra o réu, né, contra o executado, venho requerer a tutela do Poder Judiciário para que seja resolvido judicialmente. Eis que o réu, né, ficou inerte mediante as cobranças, né, aí segue a R, carta com registro com aviso de recebimento. Eu mandei uma R cobrando ele não respondeu. Eu mandei uma cartinha comum, ele não respondeu. Eu mandei agora tem aplicativo, né? Mandei a mensagem do WhatsApp, de Telegram, né? Não respondeu. Aí eu pego os prints e jogo no processo. Vale? Lógico que vale, né? Lógico que vale. Ele não respondeu. Então eu tive interesse de agir, fazer uma cobrança consensual, amistosa, etc. Mas já que ele não pagou, então aí incluo lá, né? Então, esgotada todas as possibilidades amigáveis de composição, venho requerer a tutela do Poder Judicial, ponto final. Faz os pedidos finais, né? E aí eu requeiro tudo que eu tenho direito e ponto final para este tema.